E aconteceu que quando estava numa daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se queres, bem podes limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. E ordenou-lhe que a ninguém dissesse, mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece, pela tua purificação, o que Moisés determinou para que lhe sirva testemunho. A sua fama, porém, se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para ouvir e para ser por ele curada das suas enfermidades. Ele, porém, retirava-se para os desertos e ali orava. Até o versículo 16, que Deus, por conta da sua imensa graça, bondade e misericórdia, nos ajude a entender para praticar a sua palavra. Amém? Amém. Amados e amadas, a lepra era a doença mais temida da antiguidade. E por várias razões, a antiguidade temia, sofria por conta da lepra. Além de ser uma doença que destruía o corpo, integralmente ela começava pequena e ia se alastrando por todo o corpo. Causava um mau cheiro horrível. Ninguém se aproximava dos que tinham lepra. E quando se percebia uma pessoa com lepra num estado avançado, as pessoas tinham nojo. Todo o corpo era desfigurado por conta dessa doença que é chamada hoje pela medicina de hanseníase. Mas antigamente ela se alastrava, não apenas por sua questão física, mas também pela social. Um leproso, ele era afastado radicalmente do convívio social. Os pais eram afastados dos filhos, os cônjuges eram afastados e em hipótese alguma poderia se aproximar de um leproso. Os estudiosos dizem que de uma forma natural ele deveria manter no mínimo 15 metros de distância. E se estivesse ventando, no mínimo 60 metros. Então, ele estava ao longe, ele ficava distante por conta da situação física, por conta do mau cheiro, por conta do nojo que causava na vida das pessoas, e também era uma doença contagiosa. Lucas, o autor desse texto que nós vemos aqui, ele era médico. E por isso, de uma forma detalhada e com algumas características, ele poderia falar a respeito da lepra, porque ele sabia muito bem do que se tratava. Mas quando não apenas Lucas, os outros evangelistas narram a cura de um leproso, não trata apenas da situação do seu ponto de vista físico, porque esse homem aqui era fisicamente leproso, mas o texto também traz para nós a realidade espiritual, a realidade da lepra na vida de uma pessoa, retratada por conta do pecado, que afasta as pessoas de Deus e também afasta umas das outras. E o texto nos diz que Jesus, entrando numa daquelas cidades, Lucas registra que um homem cheio de lepra, ou seja, a doença num estado avançadíssimo,
Então ninguém poderia se encostar naquela pessoa, e o texto diz que aquele homem, não encostado, distante dele, distante da família, distante da sociedade, aproximou-se de Jesus. E no versículo 13 diz que Jesus estendeu a mão e tocou nele. Não foi apenas uma cura que ele disse assim: olha, fica aí onde você está, por favor, mantenha os seus 15 metros. Mas Lucas diz detalhadamente que Jesus tocou naquele homem. E aquele homem foi totalmente curado. A realidade física que retrata também a realidade espiritual da humanidade. Eu gostaria, a partir desse texto, trazer duas lições da trajetória do episódio envolvendo Jesus e aquele leproso. E eu queria trazer também duas implicações para nós hoje, igreja. Nós que somos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Nós que vivemos para dar continuidade ao ministério de Jesus. E nem um episódio, nem um texto, nem acontecimento bíblico é narrado por acaso, ao léu da sorte, para preencher a literatura, de forma alguma. Assim como nós aprendemos lá, a Paulo escrevendo a Timóteo, que toda a escritura é inspirada por Deus. E toda a escritura, ela é útil para o ensino. Que toda a escritura, ela é útil para a repreensão. Que toda a escritura, ela é útil para a correção. Que toda a escritura é útil para a educação, para o comportamento. Então, quando nós vemos esse texto, devemos olhá-lo dessa forma. Ele vai nos ensinar, ele vai nos repreender, ele vai nos corrigir e ele vai nos educar, porque educar é gerar comportamento. Então nós vamos analisar aqui, amados, a partir desse texto, duas lições vivenciadas por Jesus Cristo. E depois nós vamos analisar duas implicações para a nossa vida hoje. Que implicações esse texto traz para a nossa vida coletiva, mas também para a nossa vida individual, familiar, eclesiástica. Primeira lição que nós tiramos de Jesus e o leproso. Primeiro, é que Jesus é santo, mas ele recebe pecadores. Jesus é santo, mas ele recebe pecadores. Havia uma determinação da lei de Moisés, que o leproso não poderia ser tocado, porque aquele que toca no leproso também, ele fica impuro. É bem verdade, irmãos, que a lepra era, do ponto de vista físico, uma doença contagiosa. E se o vento soprasse no leproso, as pessoas se afastavam, porque até pelo vento, uma pessoa tocada, ou uma pessoa que inspirava o vento que tocava no leproso, também poderia ser afetado. Mas Jesus, conhecendo tudo isso, Jesus conhecendo essas implicações, o texto nos diz que ele se deixou aproximar desse homem, se deixou ser tocado e foi tocado por esse homem e ele conversou. Como já afirmei, Lucas registra que aquele homem tinha a doença num estágio avançado. Por isso ele tinha um mau cheiro. Por isso ele era um transmissor da doença. Mas Jesus encosta naquele homem, aproxima-se daquele homem, toca naquele homem,
não é afetado pela doença daquele homem, pelo contrário, aquele homem é afetado pela presença do Senhor Jesus Cristo. Nós, amados irmãos, por conta da natureza pecaminosa, nós também corremos o risco de viver a lepra espiritual que vai alastrando por todo o corpo. Mas quando nós olhamos para a vida do Senhor Jesus Cristo, que trata aquele homem com aquela situação que os próprios judeus não aceitavam, e Jesus, como judeu, deveria também não aceitar. A Bíblia e a teologia nos ensinam que o homem foi integralmente afetado pelo pecado. E o pecado, ele prolifera. O pecado cresce. O pecado avança. O pecado toma as áreas totais da vida. Porque o leproso começava com uma pequena mancha. Era apenas um pequeno sinal no corpo, um sinal que não era detectado, um sinal que não era visto, um sinal que não era percebido, um sinal que não incomodava, um sinal, quem sabe, coberto pela roupa, e assim por diante. Era uma doença que começava pequena, mas ela avançava, proliferava e levava o homem nessa situação que leva o homem espiritualmente nessa situação daquele homem. Mas o texto diz que Jesus recebe aquele homem, conversa com aquele homem, ouve o pedido daquele homem e atende o pedido, quando Jesus tocou e fez a seguinte pergunta: eu sei o que você tem, mas eu quero saber o que você quer. Eu sei o que você tem, mas eu quero saber o que você quer. Então Jesus, santo, recebe aquele homem leproso. Mas nós encontramos uma segunda lição. Ele é aquele homem, Jesus é santo, mas é aquele que perdoa pecadores. Você pode observar que o propósito final, maior, é que aquele homem pudesse encontrar-se não apenas com a solução física do seu problema, mas agora ele poderia reatar tudo aquilo que ele tinha perdido. E o Senhor Jesus Cristo, ainda nesse texto, ordenou e diz assim: vai ao sacerdote, mostra-te ao sacerdote, faz a tua oferta e a tua purificação. Porque para o judeu, a lepra não era apenas uma questão física, era uma questão também espiritual. E o que Jesus estava dizendo àquele homem é o seguinte: não adianta você resolver os seus problemas humanos, se os seus problemas espirituais não são resolvidos, se a sua relação com Deus não é resolvida. O que Jesus está dizendo àquele homem é que a partir de agora você pode oferecer sacrifício, você pode estar no templo, você pode servir a Deus. Vai lá e diz o seu sacerdote que você foi alcançado pela graça divina, que você foi alcançado pelo favor de Deus, que você foi alcançado pela intervenção de Deus. Vai lá e diz ao sacerdote, mostra ao sacerdote quem você era e agora quem você é.
o teu sacrifício não vai ser mais rejeitado, porque agora você está purificado. Oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para que ele sirva de testemunho. Amados e amadas, quando nós olhamos para o exemplo de Jesus e olhamos para nós, igreja, que somos corpo de Cristo, corpo de Jesus, tiramos implicações para a nossa vida. Nós que somos atingidos pela lepra espiritual, a lepra do pecado, em níveis mais variados, não sei. Pecados que estão na mente, pecados que estão no coração, que estão nos olhos, que estão no corpo, não sei. Pecados vistos e pecados não vistos. E nós entendemos aqui que o pecado faz, do ponto de vista espiritual, o que a lepra faz. E o fato é que nós devemos nos deparar com esse texto e nos colocar na situação daquele homem, em que Jesus pergunta: eu sei o que você tem, agora eu quero saber o que você quer. Será que Jesus não sabia que aquele homem queria ser puro? Mas era necessária a confissão. Nós precisamos, como igreja, olhar para aquele episódio e nos acharmos também nessa caminhada, nessa estrada. E aconteceu, e poderíamos dizer, aconteceu quando estava Jesus em Jacobina, passando a nossa vida. Nessa noite também que ele se faz presente, e ele está aqui com o mesmo interesse, e ele traz os ensinamentos para a nossa vida, do ponto de vista pessoal, do ponto de vista familiar e do ponto de vista eclesiástico, social, moral e assim por diante. Que implicações nós trazemos para a igreja? E preste atenção, quando eu falo igreja, eu queria que você se visse igreja, individualmente. Se colocasse diante de Deus e dissesse: sim, Senhor, eu reconheço, eu preciso. Que implicações daquele episódio para a nossa vida hoje? Primeiro, é que assim como Jesus, a igreja é santa, mas deve ir onde o pecador está. Agora a igreja só pode ir onde o pecador está se ela for santa como Jesus é santo. Do ponto de vista individual, do ponto de vista coletivo. Porque se Jesus fosse vulnerável àquele pecado, àquela doença, ele voltaria leproso. Mas a presença, a vida de Jesus fez com que ele tocasse naquele homem e aquele homem não tornasse leproso, mas Jesus o tornou limpo. A igreja precisa ir, mas ela precisa ser acima e, sobretudo, uma igreja santa como Jesus é santo. Uma igreja que não se contamina. Pessoas que não se contaminam, que reconhecem e dizem: sim, Senhor, o Senhor me tirou sim das trevas para a tua maravilhosa luz. E aí, nós precisamos ser santos e precisamos viver a santificação. São duas palavras que às vezes dentro do nosso vocabulário parecem as mesmas. Santificar
e santificação. Santificar é o que Deus fez conosco. Ele nos tirou de onde nós estávamos. Ele nos separou com um propósito. Ele nos tirou da ignorância espiritual. Ele abriu os nossos olhos e nos selou com o seu Espírito Santo. Ele fez de nós um povo diferente, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Um povo que foi chamado das trevas para a maravilhosa luz. Ele nos separou. Mas a Bíblia diz que o povo que Deus separou é o povo que precisa viver em santificação. Então Deus separa. Deus nos tirou. E agora nós vivemos em santificação, que é um processo contínuo e interminável, que vai findar com a glorificação, quando estivermos definitivamente com o Senhor, sem nunca esquecer de que sem santificação ninguém verá o Senhor. Nós precisamos, amados e amadas, à semelhança de Jesus Cristo, tocar, ir onde está o leproso espiritual. Mas a gente precisa ser santo e viver em santificação, para que a nossa vida influencie, sem ser influenciada. Em todas as épocas que a igreja cristã avançou, a marca era uma vida de santidade, uma vida de santificação. Em todos os episódios históricos que a igreja ia, tocava no leproso e não se contaminava. Era uma época que buscava a santidade. É uma época em que havia coração puro. É uma época que havia busca. Era uma época que havia sede de Deus. Era uma época que havia desejo pela palavra do Senhor. A meditação, o crescimento na palavra do Senhor. A primeira implicação que nós tiramos é que a igreja é santa. E ela deve ir onde o pecador está. Porque quando a igreja vai buscando a santidade, ela influencia sem ser influenciada. Semana passada, a assistente social da delegacia mandou um recado para a Rita. Nós temos um grupo aqui que vai todas as sextas-feiras, 4 horas da tarde, para a delegacia. E ela mandou o seguinte recado: eu quero ir lá na igreja agradecer o que vocês estão fazendo, porque a gente já consegue perceber que tem gente mudando. Mandou o recado, assistência social. Esse é o papel do evangelho. E nós precisamos ir em todos os lugares, sabe por quê? Porque os leprosos não estão apenas nos presídios. Nós estamos vendo aí nas grandes empreiteiras. O escândalo do Petrolão deixa claro que a lepra espiritual não é coisa dos pobres, não é coisa dos que não têm instrução, não é coisa das periferias, é do homem em todos os níveis, em todos os lugares. Está lá. O Brasil está sofrendo aí o contágio da lepra
do Petrolão. Então a igreja precisa ir. A igreja precisa sair, mas ela deve ser santa, porque a igreja é santa, mas deve ir onde o pecador está. Jesus passou e tinha lá um leproso. Ele podia dizer de longe assim: olha, fique de lá, porque muito bem ele poderia fazer. Ele fez isso com a filha de Jairo, porque era um episódio que ele não tinha como chegar lá. Porque ele ordena. Mas ele nos deixou a lição, que ele nos separou, nos santificou e devemos ir onde está o pecador. Mas ele nos deixa também uma segunda lição. A igreja é santa e por isso deve ser um lugar de perdão. Quando Jesus manda aquele leproso ir ao sacerdote, versículo 14 que nós lemos, ele estava falando sobre a reconciliação. Aquele homem estava sendo reconciliado. Nós não temos dados se ele era um judeu ou não. Mas ao que tudo parece, sim. Ao que tudo indica, aquele homem era um judeu conhecedor da lei. Não há evidências para se afirmar, mas as inferências. Então ele vai lá ao sacerdote. Ele sabia que era um homem impuro. Não apenas fisicamente, mas espiritualmente. E ali o que Jesus está dizendo é que ele foi reconciliado. Havia uma reconciliação. E aí, amados, nós precisamos entender essa realidade. O que é que o Evangelho faz nas nossas vidas? Ele nos reconcilia com Deus. Agora, às vezes tem muita gente na igreja que não consegue se libertar do seu passado. Tem muita gente que não consegue se libertar dos seus erros. Tem muita gente que não consegue dar um passo à frente sem dar um passo atrás. E esses precisam ter a convicção plena da promessa de Deus. De que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Às vezes, as pessoas não conseguem esquecer. E é horrível conviver em qualquer aspecto, desde o doméstico, profissional, eclesiástico ou em qualquer outra área, de pessoas lembrando continuadamente o que nós fizemos. É horrível. É horrível aquela frase: você pensa que eu esqueci? Mas Jesus está dizendo àquele homem: vai, agora você vai entrar, você vai ter pleno acesso. A igreja, amados, assim como Jesus, prega a mensagem do perdão de Deus, prega a mensagem da nova vida, prega a mensagem da nova caminhada, prega a mensagem de um novo proceder, santificado para viver em santificação. A mensagem do Evangelho é que não existe lepra em nenhum estágio, assim como esse homem.
em estado avançado, mas o que Jesus está dizendo para ele é que ele tinha uma nova vida, é que ele estava numa nova caminhada, é que ele estava num novo período na sua vida. E que Jesus, sim, tinha toda a autoridade para dizer o seguinte: vai lá no sacerdote e diz para ele que você está limpo. Limpo de quê? Da lepra. E a questão é: eu sei o que você tem, mas o que é que você quer? Essa a questão levantada por Jesus, aquele homem. Eu sei o que você tem, o que você quer? Não, Senhor, nada não. Estou bem, muito bem, por sinal. Certamente, se aquele homem não dissesse, eu quero ser limpo, voltaria leproso. Continuaria leproso. Distante da família, distante da sociedade e distante do templo. Se ele resistisse responder uma pergunta tão clara, mas com tantas implicações. Agora imagine aquele homem aproximando-se do Senhor e ele pergunta, eu sei o que você tem, o que você quer? Ele dissesse, nada, estou muito bem aqui. Ele continuaria leproso. Mas o que Jesus queria era a confissão. E nós, como igreja, amados e amadas, temos a missão de dar continuidade ao ministério de Jesus. E aqui é o lugar em que nós reconhecemos a nossa lepra. Talvez em proporção pequena, mas lepra. Talvez não conhecida do público, mas lepra. E que vai caminhar no mesmo sentido. Aumentar, tomar o corpo, causar mau cheiro e distanciamento. Amados e amadas, a mensagem do Evangelho é essa, é a mensagem que nós precisamos entender. Nós precisamos reconhecer a nossa condição espiritual. Nós precisamos reconhecer como aquele homem a nossa necessidade e não perdermos a oportunidade de sermos uma igreja santa como Jesus é santo. E ir onde está o pecador, mas também recebermos na nossa própria vida o benefício. Porque se nós formos sem sermos, nós, ao invés de influenciarmos, seremos influenciados. E ao invés de levarmos a cura, seremos contagiados pelo problema do outro. Essa é a mensagem do Evangelho. Era isso que Jesus pregava de cidade em cidade. Ia se encontrando com pessoa e pessoa. E cada uma delas ia dizendo e colocando a sua vida pessoal diante do Senhor. Graças a Deus.
Porque um dia Jesus passou onde nós estávamos e nos fez reconhecer a nossa horrível condição. Porque esse é um problema universal, o problema do pecado. As crianças não ficam de fora porque foram concebidas a iniquidade. Os idosos não ficam de fora porque permanecem pecadores. Mas o que vai fazer diferença entre um e outro é a resposta dada à pergunta. Jesus pergunta ao pecador: eu sei o que você tem. Porque nada, absolutamente nada, foge do olhar onisciente de Jesus. Ele diz: eu sei o que você tem, mas eu quero saber o que você quer. Só curados, irmãos, podemos ir da delegacia a Petrobras, aos extremos, e dizer para as pessoas que quando Jesus toca na vida, ela é reconciliada com Deus, ela é reconciliada com o próximo, porque imagino a cena daquele homem que naturalmente tinha família. Talvez filhos, não sei, pais, não sei, irmãos, não sei. Mas um homem que estava à margem por conta de uma situação avançada. Vai primeiro ao sacerdote, se reconcilia com Deus. E depois chega na sua casa, certamente abraçando todo mundo e dizendo: Jesus me tocou e agora eu estou limpo e não vou contagiar mais ninguém. Certamente ele podia correr para os seus amigos. Nós não sabemos quanto tempo ele viveu distante da sociedade. Ele podia correr para os seus amigos e poderia dizer: não tenha mais vergonha de mim, porque eu não sou mais leproso, porque Jesus me tocou e agora eu estou limpo. Ele poderia abraçar os seus e dizer: Jesus me tocou e me limpou. Esse é um privilégio, queridos. Eu queria que nós pudéssemos nessa noite encerrar esse momento diante dessa palavra. A palavra de Deus que é viva. A palavra de Deus que é eficaz. A palavra de Deus que penetra ao ponto de separar alma e espírito, juntas e medulas. A palavra que é capaz de discernir as intenções e propósitos do coração. A palavra que é capaz de trazer à tona o que está encoberto, para receber do Senhor, depois da confissão, e dizer: sim, Senhor, é aqui que eu quero que o Senhor limpe a minha vida, porque eu quero ir onde o Senhor me mandar, mas eu quero ir como Jesus foi, tocar no leproso, sem ser contagiado por ele. Nós vamos ter um momento de oração, porque nós temos os 4 cantos dessa cidade para ir, mas só podemos ir uma igreja santa, como Jesus é santo. Só dessa forma. Mas para que a igreja seja santa, cada um individualmente precisa colocar-se diante do Senhor, independentemente da extensão.
e dizer: sim, Senhor, eu quero ficar limpo. Vamos orar. Eu queria que você se colocasse diante do Senhor individualmente, pessoalmente diante do Senhor. Certamente, queridos, o Espírito Santo abre os nossos olhos para enxergar. Abriu os olhos de Davi quando ele não queria ver a sua realidade espiritual. Abriu os olhos de Isaías quando ele também não conseguia. Abriu os olhos de João, tão amigo de Jesus. Abriu os olhos de Pedro para chorar amargamente por conta do seu pecado. É o mesmo Deus, que está convocando uma igreja para avançar nesta sociedade leprosa, que cada dia mais se distancia de Deus, cada dia mais mergulha no pecado, na desobediência, na imoralidade, na corrupção, na violência, na injustiça social, um país que não deixa nada a desejar, Sodoma e Gomorra. Mas certamente Deus, com olhar de misericórdia, quer que a igreja seja santa, para ir onde esses homens e mulheres estão. Deus querido, obrigado por tua palavra. Ela mesma, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ela que nos faz discernir entre o santo e o profano, entre o que agrada e desagrada o Senhor. Ela que nos faz enxergar a nossa realidade espiritual, a realidade da nossa alma, nosso coração, a realidade da nossa mente, do nosso vocabulário, dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, das nossas mãos e dos nossos pés, de tudo aquilo que, como um pequeno sinal de lepra, não incomoda, porque muitas vezes não está sendo visto. Mas o fato é, Deus, que cresce e toma o corpo todo e toma proporções inimagináveis. Ó Deus, levante-nos como uma igreja santa, para que possamos ir onde o pecador está. Faça de nós, Deus, uma igreja santa que vive em santificação, que seja um lugar de reconciliação, e que a cada dia a nossa alma esteja tão entrelaçada com o Senhor, que pela manhã seja o nosso maior desejo, e à noite a nossa lembrança de que vivemos um dia para a Tua glória. Ó Deus, não deixa que a igreja se distancie dos leprosos, que ela vá e faça o seu papel. Levante-nos, Deus, levante-nos. E agora, Deus querido, quando estaremos
nos despedindo apenas fisicamente, porque continuaremos focados no mesmo alvo, no mesmo propósito, na mesma direção. Quando colocarmos a planta do nosso pé fora do templo, e quando amanhã nos dirigirmos aos nossos respectivos ambientes de trabalho, de estudo ou de qualquer outra ordem, nós queremos ser como Jesus, santos, para tocar naqueles que estão se decompondo espiritualmente por conta do pecado. Faça de nós, Deus, uma igreja, um povo como Jesus. E para que isso se cumpra, Deus, nós rogamos que a graça maravilhosa, salvadora e irresistível de Jesus Cristo, teu Filho, o teu grande, eterno e incansável amor, a comunhão, a consolação, a unção, o poder do teu Espírito Santo sejam derramados sobre nós de forma inequívoca todos os dias, até a volta gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.